Amados, que a graça e a paz do nosso bom Deus estejam com todos. Vamos abrir nossas Bíblias. Evangelho de Marcos, capítulo 11. Evangelho de Marcos, capítulo número 11. Iremos iniciar um novo capítulo nesta noite. Em nossas exposições. Então, Evangelho de Marcos, capítulo número 11. Nosso bloco de meditação será os versículos de 1 a 11. Quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus dois dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isso? Respondei: o Senhor precisa dele, e logo mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram um jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou, e muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Vamos mais uma vez. Grandioso Deus, mais uma vez nós estamos perante o Senhor. Aqui está parte da Assembleia dos Justos. Aqui está reunido parte da congregação, os que foram chamados pelo Senhor antes do mundo ser mundo. Rogamos a Ti, Deus, que em Tua infinita sabedoria, em Tua infinita misericórdia, Deus, o Senhor ilumine as nossas mentes para compreendermos a Tua palavra, Deus. Palavra esta que é santa, palavra esta, Deus, que é poderosa, é tão poderosa que ela mesmo diz que pode dividir nossas vidas. Vamos fazer discernir profundamente as questões que estão dentro de nós. Deus, fala conosco. Apesar de mim, fala conosco. Para a glória do Teu nome. Quero começar minha preleção nesta noite perguntando para vocês algumas coisas, fazer com que vocês pensem e ponderem acerca dessas perguntas à medida que nós meditarmos na palavra. Por que você adora Jesus Cristo? O que motivou você nessa noite a abrir os seus lábios e cantar? Por que você veio aqui nesta igreja nessa noite? Muitas vezes passamos os dias sem pensar nessas perguntas. Frequentamos as reuniões diárias de nossas igrejas sem saber por que estamos fazendo. Não é mesmo? Às vezes é mecânico. E às vezes é por motivações erradas. E ainda, se temos intenções, chegamos aqui nessa noite com intenções
Eu quero que você confronte as suas intenções com o texto. Eu quero que você analise as suas motivações ao entrar nessa igreja nessa noite, ao levantar para cantar. Eu quero que você confronte as suas intenções, que está dentro do seu coração, com a palavra. E veja se suas motivações são genuínas, se suas intenções são verdadeiras e corretas. Vamos pensar um pouco no contexto desse capítulo. Boa pergunta é: de onde é que esse texto está vindo? A última meditação, a última pregação que eu fiz foi em Marcos capítulo 10, versículos de 46 a 52, a conclusão do capítulo 10. Então o nosso texto está vindo daí. O nosso texto está na continuação da caminhada de Jesus Cristo a Jerusalém. Jesus Cristo estava indo para aquele lugar que seria o seu lugar de morte. E intencionalmente ele vai para esse lugar, porque ele diz isso no capítulo 10, nos versículos de 32 a 34. Ele diz: eu estou indo, eu estou consciente do que estou fazendo. Então, o capítulo 11, então, é a entrada de Jesus em Jerusalém. É quando ele vai chegando em Jerusalém, para cumprir com esse objetivo que por 3 vezes ele havia mencionado no livro de Marcos para os seus discípulos. Então, o nosso texto está vindo daí. E o nosso texto aqui agora inaugura a Semana da Paixão. É muito provável que muitos dos que estão aqui sabem sobre esse tema, Semana da Paixão. Quantas vezes na Páscoa nós, sem percebermos, falamos que estamos na Semana da Paixão, não é isso? Aquela última semana que vai ser coroada ali com o domingo de Páscoa. Pois bem, o capítulo 11 é o início dessa semana. Daqui até o capítulo 16, da crucificação, 15 e 16, nós temos exatamente uma semana e um dia. Por quê? Porque no capítulo 14, tem um evento que acontece lá no capítulo 14, que é quando Jesus está em Betânia de novo, e ele então entra na casa de Simão, versículo 3. Esse episódio aí aconteceu anterior à entrada de Jesus em Jerusalém. Então você imagina que é o seguinte: hoje é domingo, Jesus entrou em Jerusalém hoje, mas ontem ele estava em Betânia, na casa de Simão, certo? Depois, mais adiante, eu explico, se eu tiver tempo para poder pregar o capítulo 14, por que Marcos faz isso. Mas, basicamente, todos os eventos que acontecem daqui até o capítulo 15, com exceção desse que eu citei para vocês, ele vai mostrar justamente a caminhada de Jesus em direção à cruz. Então, se atente a isso e perceba algumas coisas e alguns detalhes que nós muitas vezes não percebemos acerca de Jesus Cristo, acerca da cruz de Cristo. Nós não percebemos, nós não paramos para nos atentar. Ok, então domingo, entrada de Jesus então em Jerusalém, que é aqui esse texto, versículo de 1 a 11, nós vamos meditar nessa noite. Na segunda-feira, Jesus Cristo passa para esse evento aí da figueira que seria reprovada. Vai ter um ensinamento que é o versículo de 12 a 14. Na terça-feira nós vamos ter todo o restante desse diálogo do capítulo 11 e 12. Então na terça-feira que acontece a explicação, a purificação do templo, é que acontece, aliás, a explicação de Jesus sobre o poder da fé e a questão da figueira, quando ele gasta tempo ensinando os discípulos o que queria dizer com esse ato que ele fez de secar a figueira. Depois ele entra nessa discussão aí com os fariseus, com os escribas e com os sacerdotes. Depois ele continua explicando a parábola dos maus trabalhadores, ou dos maus lavradores aí, e a questão do tributo sobre a viúva pobre. Tudo isso acontece na terça-feira, e eu vou gastar um tempo com vocês então explicando episódio por episódio, ensinando vocês as lições.
É só para mostrar aonde é que o nosso texto, do capítulo 11, versículo de 1 a 11, está indo. Estamos indo nessa direção. Ok. O lugar que Jesus está aí, que é Betânia, que é o versículo 1, é uma cidade que está a 3 km de Jerusalém. É estilo as cidades que nós temos de repouso. Tá? Brasília e Goiânia tem muito disso. Cidades em torno da capital, né? E aí elas são cidades dormitório. Você vai trabalhar na capital e você volta para as cidades dormitório, para sua casa, dormir para voltar no dia cedo. Brasília tem muito disso, São Paulo também sei que acontece muito disso por causa das cidades que estão em torno de São Paulo, capital. Então Betânia é uma cidade semelhante a essa, ela está a 3 quilômetros e ela servia justamente como a base para momentos como esse da Páscoa. Semana da Paixão acontece na festa dos judeus, quando eles comemoram a Páscoa. A Páscoa é a libertação da escravidão do Egito. Jerusalém lotava, ficava cheia. Então Betânia servia como pouso. Jesus tinha ali amigos, tá? Como Lázaro, que morre e é ressuscitado, e a família dele, a Maria e a irmã Marta, moravam em Betânia. Simão, lá no capítulo 14 que nós lemos lá, era um conhecido de Jesus. Jesus então ficava nessa cidade e depois ia para Jerusalém, até ser crucificado nesse período. Então, aqui nós estamos justamente na semana da paixão, na semana da Páscoa dos judeus, e Jesus então vai mostrar o que tudo isso significa, o que tudo isso apresenta sobre Ele, que é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Ok? Vamos pensar então no texto desta noite, com o tema: a exaltação e humilhação do rei. A exaltação e a humilhação do rei. Eu quero tirar pelo menos 2 lições observando esse texto com vocês. A primeira lição está nos versículos de 1 a 6, se atente para eles. E essa lição é: o rei Jesus entra pacificamente em Jerusalém, mas o povo deseja a guerra. Vou repetir: o rei Jesus entra pacificamente em Jerusalém, mas o povo deseja a guerra. Essa é a primeira lição que nós vamos extrair desse texto. Jesus Cristo, no centro da passagem, é o rei pacífico, irmãos, que entra em Jerusalém em cima de um jumento. Você pode perguntar: por que Jesus vai para Jerusalém em cima de um jumentinho? Já parou para pensar nisso? Já se questionou sobre isso quando você lê essa passagem? Não é o rei dos reis, não é o Deus Todo-Poderoso, não é o grande Senhor. Por que ele entra na cidade que é dele, em cima do jumento? Tem explicação para isso. Jesus, ao fazer isso, ele está mostrando que ele não vinha como os bardemeiros, ele não vinha como os senhores de guerra. Ele era o rei da paz. Não viu esse título? Jesus é o rei da paz. O jumento era usado pelos reis para simbolizar a paz. Quando um rei queria guerra, ele ia com o seu cavalo. Você assiste os filmes medievais e você percebe isso. Quando havia guerra, os reis iam nos seus cavalos, seus grandes cavalos imponentes, e eles desejavam, isso era o sinal da guerra. E aí você via um exército de um lado, o outro do outro, e aí um rei ia, o outro vinha, eles conversavam ali e voltavam, e a guerra acontecia. Mas quando um rei queria a paz e desejava a paz para o povo, ele ia no jumentinho. Ao subir no jumento, ele estava dizendo para o outro exército: vai haver paz e não guerra. O rei Jesus é o rei da paz. Ele não entra em Jerusalém como se fosse um guerreiro. Ele que sua guerra seria vencida com a morte dele mesmo.
Mas há outra coisa que acontece nos versículos de 1 a 6 que me chama a atenção também. É o fato dele direcionar os seus discípulos a ir buscar esse jumento. E tudo dá tudo tão certo. Tudo acontece conforme ele escreve. Ele mostra que ele é o rei, que controla todas as coisas. O rei da paz, tem tudo em suas mãos. Do jeito que ele diz, acontece com os seus discípulos. Ele fala: vão, entrem, vão lá, busquem, desamarrem ele e tragam ele. E se alguém perguntar para vocês o que vocês estão fazendo, vocês digam: o Senhor precisa deles. E assim eles procedem. E sucede da mesma maneira. O que isso quer dizer? Que esse rei conhece todas as coisas. Quando você estuda o liberalismo, interpretando essa passagem, é interessante, os caras querem arrumar um monte de justificativa para tentar explicar uma coisa que é inexplicável. Ou seja, Jesus é o Senhor. Eles querem argumentar aqui que não, estava tudo combinado, Jesus tinha combinado com o nome do jumento, estava tudo já acertado. Conversa. Entender o texto dessa maneira é perder esse meio de que o seu Senhor conhece cada detalhe da história. Ele escreve a história. Ele determina a história. Não é sem sentido então o uso desse jumentinho. Na tradição judaica, aqui nós já vimos então o pensamento do contexto romano. Então, quando ele entra em Jerusalém com o jumento, todos os rumores de guerra que Herodes esperava e que o próprio império esperava, com a revolução acontecendo em Jerusalém, ele já rompe. Porque ele entra com o jumento, ele não entra com o cavalo, ele não entra de a pé com um aguaceiro. Ele entra no jumentinho para dizer: ei, a paz! E eu quero a paz. Ele rompe com o pensamento secular. Mas agora ele também vai construir e atestar o pensamento do judaísmo. Não é sem sentido o jumentinho também para o pensamento judaico. Esse pensamento diz que o rei, o Messias, ele viria em cima do jumento. O libertador viria dessa maneira. O jumento tinha um significado especial para esse povo. Na tradição, quem sonhava com o jumentinho aguardava ansiosamente a entrada do Messias. Como assim, pastor? Está onde isso? Vamos abrir os textos? Gênesis capítulo 49, versículo 11. Todo judeu tem claros na mente deles. Gênesis 49, versículo 11. Diz o texto: ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta. A videira mais excelente lavará as suas vestes do vinho e a sua capa em sangue de uvas. Agora abra primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1. Versículo de número 32. Não vou ler todo esse bloco, mas é interessante você ler em casa. Marque aí na sua Bíblia, depois você lê em casa. 32 a 40, mas eu vou ler só alguns. É o relato de Salomão sendo constituído rei de Israel. Olha só. Disse o rei Davi: chamai-me Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E eles se apressaram ao rei. Disse-lhes o rei: tomai convosco os servos do vosso senhor, e fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Giom,
Sadoc, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungiram um rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Esse texto é a sombra daquilo que Cristo viria fazer. É o supremo rei. E o judeu, quando vê Jesus Cristo entrar dentro de Jerusalém, se o jumento, ele sabia: o nosso rei chegou, o nosso Messias. Eu fico imaginando o cego de Jericó, eu fico imaginando Bartimeu vendo isso. O coração de Bartimeu realmente tremia. Ele falou: ele é o cumprimento da promessa. Ele chegou. O meu Senhor chegou. O meu rei está presente. O meu rei está presente. Jesus Cristo é o verdadeiro rei, o verdadeiro Senhor. Ele entra em sua cidade para assegurar seu reinado, e o seu reinado é construído sobre a segurança do seu plano eterno, que estava incluso a sua morte. Queria trazer a paz sobre todos os homens. Ele tem todos os detalhes bem preparados. Ele confirma todas as promessas que o seu povo esperava, tudo que Deus havia prometido. Eu imagino os conhecedores do Antigo Testamento lembrando desse texto de Salomão, lembrando do Salmo 118, que nós vamos estudar um pouquinho mais adiante, e vendo o Rei da Glória entrando em sua cidade. Bendito seja o Senhor. É possível que não entendamos que o reino do Senhor é, antes de tudo, reino de paz. O nosso Senhor estava dizendo isso. Ele estava acalmando o coração de todos os que esperavam Ele. Ele estava dizendo para o mundo: eu não vim para a guerra com a espada, eu vim para a guerra com o meu corpo. Muitas vezes nós não entendemos isso. Muitas vezes nós achamos que a nossa guerra é com as espadas, é com a pólvora, é com os gritos. Enquanto nós vencemos as nossas batalhas, reconhecendo que nosso Senhor é o Rei da Paz. Em nossas vidas nós precisamos aprender que muitas de nossas batalhas são vencidas antes mesmo do mundo segundo. Mas só tem consciência disso é crente que reconhece o Senhor Jesus como seu Rei. Mas há uma segunda lição que eu quero pensar com você nessa noite. Olhando agora os versículos de 7 a 10 do Evangelho de Marcos. Volte sua Bíblia para Marcos, capítulo 11. Pense comigo os versículos de 7 a 10. Diz lá: levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus montou. E muitos estendiam suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam diante dele, como os que vinham dele depois, clamavam: hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai, hosana nas maiores alturas. A segunda lição que eu quero pensar com você nessa noite: Jesus é aclamado pelo povo, mas incompreendido pela alma da multidão. Eu gosto sempre de paradoxo. Jesus é aclamado pelo povo, mas incompreendido pela alma da multidão. Veja comigo. É bem verdade que a multidão aqui clamava e declamava que Jesus é o rei, filho de Davi. Marcos faz questão de registrar isso. Eles gritavam: hosana, hosana. Mas essa mesma multidão que estava aqui agora é a mesma que vai gritar lá: crucifica, crucifica. É a mesma multidão, é o mesmo povo reunido, porque em uma semana está acontecendo tudo isso aqui. Essa mesma multidão que recebe Jesus Cristo dizendo: hosana, hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. É a mesma multidão que vai gritar: crucifica, soltem Barrabás, crucifica. É a mesma multidão que vai zombar, vai cuspir no Senhor Jesus Cristo. É
preciso entender as expressões usadas por eles. Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, o rei de Davi, nosso pai, hosana nas maiores alturas. Esse contexto aqui é de romaria, irmãos. O grito desse povo é de quem estava para a festa. Eles entravam para Jerusalém para prestar culto ao Deus deles. Mas à medida que Jesus adentra Jerusalém, ele é recebido pelo povo com uma procissão real. É interessante ver, né? Eles cortam ramos, estendem mantos e clamam ao rei. Qual era a intenção desse povo ao fazer isso? Olhando para os textos que eu li com vocês aqui, olhando para os milagres, porque nessa semana aqui, anterior a ela, Jesus tinha ressuscitado Lázaro, está lá em João. Jesus tinha curado o cego de Jericó, que está aqui, que a gente leu, Bartimeu. E esses milagres estavam fresquinhos, e principalmente a ressurreição de Lázaro. E esse povo soma tudo isso e fala: ei, o rei chegou, nós vamos ser libertos de quê? Do pecado? Não! Eles estavam pensando: o nosso rei está chegando para nos libertar do império romano, nos libertar da opressão política, da opressão social. Vamos reaver nossa terra e ele será o nosso rei. Era essa a motivação. Embora as palavras sejam verdadeiras, de fato é isso. Marcos registra essas palavras para dizer: ei, de fato Jesus é o rei, de fato Jesus é o Salvador. Porque a expressão hosana, eu estava pensando no nosso cântico, depois tenho que pensar em algumas correções. Hosana significa salvar agora. Salvar agora. Estavam dizendo para o Senhor Jesus: salve, nós suplicamos. Mas eles faziam isso com os lábios, não com o coração. Eles imploravam a libertação do reino político, do reino social, mas não imploravam a libertação da ira de Deus, que é o maior jugo que o ser humano vive. Não existe opressão maior do que estar debaixo da lei do pecado. Não existe opressão maior do que ser direcionado ao inferno com correntes que me amarram. Não existe opressão maior do que essa. Outra expressão que aparece no versículo 10, eles dizem: bendito é o que vem em nome do Senhor. Uma citação, a citação do Salmo 118, versículo 26. Abra lá para você ver. Salmo 118, versículo 26. A primeira parte desse versículo diz: bendito o que vem em nome do Senhor. Esse salmo é todo messiânico. Ele fala o tempo todo de Cristo. Quando você lê esse salmo, pare de querer aplicar as lições para você, no sentido de você se ver nele. Veja Cristo e veja o que Cristo faz sobre a sua vida, porque ele é todo apontando para Cristo. É o chamado salmo messiânico. Do 113 ao 118, eles são extremamente direcionados a Cristo. E essa expressão aqui refere-se ao Messias, o Salvador, o Senhor. Se eles tivessem parado para refletir no que gritavam ao dizer tais palavras, se tivessem tirado a conclusão, combinado o Salmo 118, Zacarias 9:9, Isaías 53, eles teriam chegado à conclusão lógica e real: esse é o nosso Salvador, esse é o libertador nosso dos pecados. O meu rei, que vai me libertar do Egito do pecado, está aqui. Mas a multidão estava com as palavras da verdade na boca, mas não refletiam interiormente sua aclamação de fato.
Eles não entendiam quem era o rei. Pelo menos 3 coisas que eu imagino, olhando para esse texto, olhando para o contexto, que eles faziam aqui, que eu queria então também compartilhar para concluir esse ponto com vocês. O que eles faziam? Essa aclamação com as verdades, mas não refletiam no coração. Primeiro, eu imagino que ali havia pessoas peregrinas, que possuíam em seu pensamento essa conclusão: precisamos ser libertos, chega! Imagina quantos cristãos estão nas nossas igrejas nesse momento, olhando e falando: precisamos de um presidente crente, precisamos acabar com essa opressão. Se tivermos uma bancada evangélica maior. Esse grupo sempre existiu, e esse texto aqui nos mostra os galileus aqui apresentavam esse pensamento. Eles queriam um rei para libertá-los. Mas havia também ali a possibilidade do grupo dos judeus pensarem: nós precisamos do rei político, nós temos que assumir tudo, nós é que vamos controlar o mundo. E Jesus, o que ressuscita Lázaro, Jesus, o que curou o cego, que acalmou os mares, esse será o nosso rei que dominará o mundo. Mas o mundo físico e político, o reino espiritual, eles não se atentaram para ele. Vou entender a mensagem do Messias do capítulo anterior: eu vou morrer. Não entenderam quando o evangelista diz: nasceu o Salvador do mundo. Mateus 21. Não entenderam. Tudo isso trazia ao coração desse povo a esperança de restauração nacional, mas não entendiam Jesus da maneira correta. Agora ficou fácil entender, né? Porque que a mesma multidão que aqui corta ramos, põe manto em cima de jumento, estende mantos pelo caminho e grita: bendito, bendito é o que vem em nome do Senhor, é a mesma multidão que vai gritar lá na frente: crucifica! Agora fica mais claro para nós. Honravam Jesus com os lábios, mas o seu coração estavam com outras intenções. Qual o significado dessa passagem para nós? Percebe que tudo isso tem implicações sérias nas nossas vidas. Devemos nos perguntar qual é a motivação que nos faz louvar o Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu comecei a fazer aquelas perguntas: por que você veio ao culto? Por que você entrou aqui nessa noite? O que te fez abrir os seus lábios e cantar os cânticos, orar, ler as escrituras, parar para me ouvir? O que está te motivando? Quais são as suas intenções? Será que você já compreendeu a extensão da realeza e da salvação de Jesus Cristo na sua vida? Será que você já se propôs a louvar Jesus Cristo porque Ele é o Rei, porque Ele é o Salvador, porque Ele é o Libertador? Quais são as suas motivações? Eu gostaria de fazer 2 aplicações para a sua vida olhando para o texto. Aprenda que Jesus Cristo, como Messias, tem um plano de paz para o homem. Ele tem um plano de paz. A sua paz é reconciliadora com Deus. Mas por que, pastor, que eu tenho que ter paz com Deus? Porque, meu irmão, estando você morto nos seus delitos e pecados, você está em condenação. Você está indo para o inferno sem Cristo. Com todas as prerrogativas, Deus pode te condenar justamente se você estiver sem Cristo. Você está caminhando, e são como correntes que te arrastam e te arrastam. Por mais que você esperneie, você não se libertará disso sozinho. Você precisa desse mediador, você precisa desse Cristo, ou você vai definhar eternamente. Entenda
poderá ser resolvida quando você se dobrar perante a soberania do Rei da Paz. Paz verdadeira vem por meio daquele que morreu em seu lugar lá na cruz. Ele aplacou a ira que Deus estava destinando ela para você. Ele entrou em Jerusalém mostrando a paz com a sua vida vertida na cruz. Mas há uma segunda lição. Eu quero que você aprenda nessa noite. Aprenda a olhar para esse texto e ver as posições da multidão. Lembre-se que ela honrava Jesus com as palavras verdadeiras. Estavam certos. Hosana, Hosana é real. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Ele é o filho de Davi. Ok, está tudo certo, é real. Mas a motivação que os levava a fazer isso estava errada. A multidão desconhecia de fato quem era Cristo. Por mais que ela dizia, ela não compreendia. Talvez você esteja fazendo a mesma coisa. Você entra na igreja, honra o Senhor com seus lábios, mas a sua motivação é equivocada. Talvez você tenha entrado nessa noite motivado aqui pelo medo, pela insegurança, ou pelo desejo de ser reconhecido. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite com medo de ficar de fora do céu. Ou talvez você tenha entrado aqui nessa noite porque você quer bênçãos materiais na sua vida, você quer segurança financeira, você quer segurança material. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite pensando só na sua vida profissional. Cantou os cânticos, leu o texto, falou, orou. Mas se você entrou aqui nessa noite com essas motivações, eu quero dizer para você que você está com as razões verdadeiras, mas com a motivação errada. Essas razões só se tornarão genuínas quando você entender corretamente o conceito de Jesus Cristo naquela cruz. Sai daqui hoje com a motivação correta. Adore a Jesus Cristo porque Ele é o Filho de Deus, porque Ele é o Salvador da sua alma, e não tem nada mais importante do que isso na sua vida. Adore o Senhor porque Ele é o Rei dos Reis, porque Ele é o Senhor dos Senhores, porque Ele morreu em seu lugar naquela cruz. Não é porque Ele podia ter te dado, que foi a vida dele. Nada mais importa, nada mais interessa. Basta-nos isso e viveremos eternamente. Mas eu te digo, reveja as suas motivações. Veja o que está movendo o seu coração a adorar a Deus. Se elas não partem do princípio da gratidão a Cristo pelo que Ele fez por você naquela cruz, você está correndo sério risco de agir como uma multidão. Aí você entende porque tem um monte de crente nervoso com Deus, rebelado com Deus, blasfemando diante de Deus, dizendo impropérios do Senhor, porque Deus simplesmente não fez os mínimos que Ele queria. Repense as suas motivações e considere Cristo como o seu Senhor e o seu Salvador. Eu espero que a sua motivação seguindo Cristo seja a morte dele por você. Que você não seja como a multidão, mas que você seja como o cego de Jericó, que um dia fora cego e agora teve seus olhos abertos pelo seu Salvador. Diz o nosso versículo de número 52 do capítulo 10, que ele seguia Jesus estrada afora. Ele estava com seus olhos abertos.
E ele entendeu quem era Jesus Cristo. Sai daqui nessa noite com essa consciência. Eu sigo a Cristo porque Ele me salvou, porque Ele morreu por mim. E eu não ia conseguir aplacar a ira de Deus que estava por mim.